Olá! É com muita alegria que hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos da Comunidade Batista Oceânica do Leblon. Hoje nós iniciaremos estudos sobre a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a fonte e a inspiração dela é do próprio Deus, né? E nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é lâmpada, ela é luz, ela é a verdade. Ela é alimento para as nossas vidas espirituais, né? Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então nós sabemos que é um alimento necessário para as nossas vidas espirituais. Ela também é um manual, um guia, né? Deus nos formou, Deus planejou a nossa vida, então nada melhor do que nos alinharmos a Ele através da sua palavra. Então sejam muito bem-vindos a este estudo. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? Tem fontes que falam em torno de 3,9 bilhões de exemplares. Guinness Book fala em torno de 5 bilhões de exemplares. Sociedade Bíblica Britânica fala em torno de 8 bilhões de exemplares. Independente do número correto, nós sabemos que são muitos exemplares vendidos, né? Ela está no primeiro lugar de vendas dos últimos 50 anos. Em média são vendidos nos últimos anos 80 milhões de exemplares por ano. É o livro mais lido, foi a primeira obra impressa por Gutenberg e também é o livro mais traduzido, tem em torno de 3.000 traduções atualmente, entre idiomas oficiais e dialetos. E ainda tem alguns povos que não têm a tradução para a sua linguagem, né? Que às vezes assim são muitos dialetos, muitas linguagens diferentes nos indígenas, na África, que ainda precisam de tradução, né? E por mais que seja o livro mais vendido, infelizmente ainda tem em torno de 22 países onde a Bíblia é proibida. Então vamos valorizar essa liberdade que a gente tem de falar da Bíblia, de estudar a Bíblia, de comprar, né? E vamos orar por aqueles que onde não tem essa liberdade, né? E Billy Graham, né, enquanto ele estava vivo, né, ele falou, estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. E quais os objetivos desse estudo? Os principais objetivos, né, é despertar, né, para a gente entender qual a importância, qual a necessidade, quais os benefícios da palavra de Deus para as nossas vidas. Também incentivar a leitura e a interpretação, a leitura diária, a leitura completa da Bíblia. A gente percebe que é uma necessidade, não é ir lá e ler um versículo, ler um trechinho, a gente tem que ler a palavra de Deus por inteiro, né? Também um dos objetivos é gerar uma convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, a verdade absoluta, né? E não só para nós, que é importante a gente ter essa convicção dentro de nós, mas também, como a Bíblia está sendo muito questionada, tem gente que acha que ela já está ultrapassada, a gente tem que ter essa convicção para passar essa convicção para as outras pessoas. E aí, nesse estudo, a gente vai estudar várias coisas que vão nos ajudar nisso. E claro que também o outro objetivo é a aplicação prática da palavra de Deus em nossas vidas. Ela tem muito ensinamento, ela tem muita coisa do que é certo, do que é errado, de exemplos, das promessas do Senhor. São tantas maravilhas, é uma riqueza imensa, né? E também nós vamos ter uma aula, provavelmente, sobre a palavra na oração, né? Se a palavra de Deus, né, é a Bíblia, quando a gente fala com Deus através da oração. Então, quando a gente consegue unir a palavra com a oração, né, a oração vai ser mais eficaz. E aí a gente vai aprender exemplos da própria Bíblia, onde as pessoas oravam a palavra ou glorificavam a Deus através da palavra. E o outro objetivo, talvez até o principal, é mostrar como a palavra aponta para Cristo, né? No início ela aponta para Cristo, depois ela apresenta o Cristo, a vida de Cristo, os milagres de Cristo, o plano da salvação, e depois ela fala também da volta de Cristo, né? Então a gente vai estudar
como a palavra está interligada em relação a apontar para Cristo. E agora nós vamos começar o estudo, mas não propriamente sobre a Bíblia. Nós vamos iniciar lá do começo, lá em Gênesis. Depois vocês vão entender o porquê, né? Então, lá em Gênesis 1, né? E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí em Gênesis 2, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós sabemos como está em Gênesis, né? Que Deus criou todas as coisas. Ele falou: haja luz e houve luz, né? Então ele ia criando as coisas pela palavra, né? Mas quando chegou na vez do homem, ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A gente vê como ele já fez o homem de uma forma com tanto amor e carinho, com tanto cuidado, né? E aí ele ali no segundo verso aqui fala assim: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O próprio Deus soprou o fôlego de vida no homem. Então a gente vê quão diferente ele nos fez, né? E aí depois, mais adiante, o Senhor lhe disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante. Então a gente vê aqui Deus formando a família. E ainda ele falou assim: vão e tenham filhos, né? Em Gênesis 3:8, após Adão e Eva já terem pecado, já terem se envergonhado daquilo, né? E aí quando Deus chega, vamos ver o que a Bíblia relata. Ao ouvirem a voz de Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Então, aqui nós vemos que Deus, ele se comunicava com o homem. Ele tinha um relacionamento com a humanidade ali que ele havia acabado de criar. Eles ouviam a voz e Deus andava no jardim com eles. Então Deus, ele nos criou também para um relacionamento. E aí depois Deus continuou. Lá no começo ele formou o primeiro homem e a primeira mulher. Aí vamos ver o que o Salmo 139 fala. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E no verso 16 mais adiante, ele fala: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então aqui nós vemos que Deus continua, né, formando as pessoas de uma forma assombrosamente maravilhosa. E outra coisa que nós percebemos, desde o ventre, desde a substância informe. A gente sabe que quando uma gestante vai fazer o primeiro ultrassom, né, ela é apenas um pontinho lá que bate o coração, né? Mas a gente vê que desde lá, uma substância informe, que ainda não tem o formato de um corpo humano, né? Desde lá, desde o embrião, Deus está cuidando da gente. Deus escreveu no seu livro os nossos dias. Então Deus fez planos sobre nossas vidas. E como é que a gente vai se alinhar aos planos de Deus? É através da palavra, né? Então a gente vê que Deus formou o homem para um relacionamento. Deus quer se revelar ao homem, né? E Ele escreveu os nossos dias, Ele planejou a nossa vida. Então, para que a gente se alinhe à vontade de Deus, se alinhe ao que Ele planejou, porque a gente sabe que tudo que Deus faz é bom, né? Então, para que a gente se alinhe, nada melhor do que conhecermos a palavra, nos alimentarmos da palavra, né? Ela é uma necessidade para as nossas vidas, né? Mas por que nós tanto precisamos da Bíblia? Por que ela é importante para as nossas vidas, né? Eu poderia citar N motivos, mas eu escolhi 2, tá? É para conhecermos a Deus e o seu plano para a humanidade, né? Porque Deus, Ele quer se revelar ao homem, Ele quer se revelar à humanidade, Ele quer ter relacionamento, né, conosco, né? E também o plano para a humanidade.
Deus, ele fez N planos, né? Mas tem um plano que é o plano maior, que é a gente conhecer Cristo Jesus e através de Cristo Jesus a gente voltar a ter o livre acesso ao Pai, quebrado lá no pecado de Adão e Eva, né? Então a gente precisa conhecer a sua palavra. Vamos ver o que Jeremias, no capítulo 9, verso 24, falou. Mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a gente vê que ele falou assim, se alguém tem que se gloriar de alguma coisa, glorie-se em me conhecer. Então a coisa mais importante que eu creio que Deus quer de nós é que nós o conheçamos, a Ele e todo o plano dele para as nossas vidas, né? E o segundo item, porque a Bíblia é importante para as nossas vidas, porque nós precisamos, é porque a Bíblia serve como guia, ela serve como manual para as nossas vidas, né? Nós vimos que nós somos um projeto de Deus, né? Se Ele planejou os nossos dias, né? Nós somos um projeto de Deus. Ele conhece o nosso DNA físico, emocional, espiritual. Ele sabe o que convém, o que nós precisamos. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, para a gente se alinhar a isso, nada melhor do que através da palavra de Deus, né? A gente vê que o homem, ele tenta, a ciência tenta conhecer o nosso corpo humano, conhecer a nossa mente. E graças a Deus progrediu muito, né? Porque Deus deu inteligência ao homem, né? E a gente sabe que a ciência evoluiu muito, mas tem muita coisa que a ciência ainda não descobriu. Mas o Senhor descobriu porque Ele nos fez de uma forma maravilhosamente, assombrosamente maravilhosa, né? Deus quer se revelar à humanidade, Deus quer se revelar a cada um de nós, né? A gente viu que desde o início Deus quis se revelar. Com Adão e Eva era um diálogo permanente ali, diário, né? Eles ouviam a voz, ele caminhava no jardim com eles. Mas Deus continua querendo se revelar a cada um de nós. Ele quer ser descoberto, né? Mas como Deus se revela? A revelação de Deus, né, é um ato de Deus através do qual Ele se dá a conhecer ao ser humano. Então aqui nós apontamos dois tipos de revelação. Uma é a revelação geral. A revelação geral é aquela que todos têm acesso. É concedida a todas as pessoas de todos os tempos, né? E ela pode ser percebida através da criação de Deus, de tudo que Deus fez. É olhando a natureza, é apreciando como as coisas se desenvolvem, né? Inclusive, tem estudos que mostram que o ateísmo, o agnóstico, né? Nos grandes centros o índice é maior. Porque no grande centro você vê muita obra do homem, é asfalto, são prédios, são carros, são tantas coisas, né, que a gente vê, mas aquele que vive mais afastado do centro, ele consegue apreciar a natureza, ele consegue apreciar um animal, a inteligência dos animais, como eles se conduzem, como eles se comunicam entre eles, uma planta que cresce, as estrelas, a gente presta atenção assim, é o sol, a terra girando, mas sempre de forma perfeita, né? Então a natureza revela Deus, né? Então vamos ver o que o Salmo 19:1 fala. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Em Romanos 1:19-20 fala: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então aqui Paulo falou assim, as coisas são percebidas desde o início por aquilo que Deus fez, né? Não é obra do acaso, tudo é criação de Deus, né? E aí Paulo finaliza esse texto, né? Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então ele está dizendo assim, gente,
se você apreciar tudo que tem ao seu redor e não achar que existe um Deus, o ser humano é indesculpável. E a outra revelação, né, é a revelação especial, né, que é a Bíblia, é a revelação escrita de Deus, a qual nos mostra quem Ele é e o que Ele tem feito na história da redenção. Então aqui é Deus se mostrando, mostrando todo o plano da redenção, mostrando o plano da salvação, mostrando o que Ele preparou para cada um de nós, mostrando o que Ele espera de nós, né? Então vamos ver o que Deuteronômio 29 diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vamos ver o que fala em João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aqui neste texto, o texto anterior dizia assim, ó, nem tudo foi escrito sobre Cristo, mas o que foi escrito, né, foi para que creiamos que Jesus é o Cristo. Então aqui a gente já vê o plano da redenção, o que foi escrito sobre Jesus, para que as pessoas possam crer e ter vida em nome de Jesus, né? Ter vida em seu nome. E aí, em João 14, 8 e 9, né, Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E olha o que Jesus respondeu, quem vê a mim, vê o Pai. Então a gente vê que o Pai e o Filho, eles estão interligados, né? Quem vê o Pai, consegue ver o Filho. Quem se aproxima de Deus, através da palavra de Deus, o Filho é revelado nela. E quem conhece o Filho, também conhece o Pai. Porque Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Agora vamos ver sobre a Bíblia propriamente dita. Bíblia é biblioteca de livros, é uma coletânea de livros que significa essa palavra, né? A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela não apenas se torna ou contém, mas é a palavra de Deus. O autor da Bíblia, o verdadeiro autor é o próprio Deus, ele que inspirou, né? A inspiração é divina. A interpretação da Bíblia deve ser através do Espírito Santo. Ele que traz luz, traz a revelação, né? Ele é o intérprete, né? E o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, né? Então vamos ver o que fala sobre a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Então aqui nós percebemos, primeiro, toda a escritura é inspirada por Deus. Não é apenas um trecho, não é apenas um texto, né? Aqui está falando que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, esta é a verdade, né? E aqui mostra como ela é útil. Alguns exemplos de como a palavra de Deus é útil, né? Ela é útil para ensinar a verdade, porque a própria palavra é a verdade, né? Para condenar o erro. A gente pode aprender através dos erros relatados na Bíblia, porque a Bíblia, ela é fantástica, né? Ela não esconde as coisas erradas. Talvez se alguém fizesse uma biografia, né? Eles vão esconder várias coisas, vão omitir várias coisas, mas a Bíblia não, ela é autêntica, ela mostra as coisas, né? Então nós temos a oportunidade de aprender com os erros relatados na Bíblia, né? Corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Por isso que ela é nosso guia, é nosso manual, é aquilo que a gente deve consultar, porque aquele que nos fez, aquele que nos projetou, né, sabe o que tem de melhor para as nossas vidas. Mas a gente sabe que tem aqueles que hoje estão questionando a palavra de Deus, questionando a veracidade da palavra de Deus. Muitas vezes querem relativizá-la, porque
mas hoje em dia não dá para encaixar esse assunto, está ultrapassado, está caduco, a Bíblia precisa de um upgrade. Outros já querem retirar textos da Bíblia, né? Mas independente das opiniões, a Bíblia continua sendo e sempre será a palavra de Deus, a verdade absoluta, a autoridade máxima para falar sobre Deus, sobre nossas vidas e principalmente para nós, porque a Bíblia foi escrita para nós termos acesso a tudo que está nela, né? Vamos ver agora o que Mateus 5,18, o que Jesus falou sobre a palavra. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, né? O I, algumas versões falam em J, né? Era a menor letra do alfabeto grego, né? Ele fala assim, nenhum pode ser tirado. Então, a gente sabe que a Bíblia inteira é a nossa palavra de Deus. Isaías 48 fala, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, né? Não é temporária, não é enquanto a moda, enquanto a sociedade aceita, mas é para sempre, porque é a palavra do nosso Deus. Na própria Bíblia nós encontramos vários diferentes nomes para referir-se a ela. Inclusive a palavra Bíblia não é encontrada nos textos bíblicos, né? Ali nós encontramos escritura ou escritura sagrada. Sagradas letras, livro da lei, livro do Senhor, palavra de Deus. Só no Salmo 119 nós encontramos vários diferentes nomes, né? Como lei, mandamentos, caminhos, ordens, decretos, ensinamentos, palavras, promessas, preceitos, juízos, prescrições, testemunhos. Então, só no significado desses nomes a gente percebe o que a palavra tem para as nossas vidas, né? Mais um pouquinho da história da Bíblia, né? A Bíblia ela foi escrita num período de 16 séculos, em torno de 1.600 anos, né? Por 40 diferentes escritores, e ela contém 66 livros assim divididos, né? Então, o Antigo Testamento, né, são 39 livros, foi escrito em sua maioria no hebraico e alguns no aramaico, ao longo de mais de 1000 anos. E o Novo Testamento são 27 livros, eles foram escritos em grego em menos de um século. Então nós percebemos que a Bíblia foi escrita num período aproximado de 1.600 anos por 40 escritores diferentes. O verdadeiro autor é um único, Deus, né? Mas os escritores eram diferentes, de várias profissões, viviam em lugares diferentes, até em continentes diferentes, com diferentes culturas, com diferente grau de instrução, né? Mas mesmo assim, a gente percebe que a Bíblia, ela está toda harmonizada, né? Ela está consistente. E isso é uma forma da gente evidenciar que só um dirigia todo esse registro, né? Pela revelação divina, pela inspiração do próprio Deus. Agora vamos falar sobre o cânone da Bíblia, né? Nós sabemos que a Bíblia é canônica. O que significa cânone? O significado original mesmo da palavra em si é uma vara reta de medir, mas significa regra ou padrão. Então, para ter status canônico, é essencial a sua inspiração divina e ser coesa em seus conteúdos. E o cânone está completo, a Bíblia está fechada, né? Não tem mais como incluir algo e também não remover, né? Agora, o cânone do Antigo Testamento, ele iniciou por volta do século 5 a.C. e foi finalizado em 90 depois de Cristo. E o cânone hebraico, que seria a Bíblia hebraica, é o mesmo conteúdo do nosso Antigo Testamento, né? Igualzinho, mas ela está dividida em 24 livros e nosso em 39. Mas o conteúdo em si é o mesmo.
né? E o cânone do Novo Testamento reconheceu os 27 livros em 240 depois de Cristo, mas posteriormente, no ano de 393, foi confirmado, foi reafirmado, né? E o cânone do Novo Testamento é o mesmo nas igrejas católicas ou protestantes. Velho Testamento, né? Ele está classificado conforme os assuntos a que pertencem, não é numa ordem cronológica. Então, primeiro vem a lei, que é de Gênesis a Deuteronômio, também chamados de Pentateuco. Tem a história, que são de Josué e Esther, são 12 livros. Tem poesia, que são de Jó a Cânticos, 5 livros. E profecia, né? São 17 livros de Isaías a Malaquias. Tem os profetas maiores e os profetas menores, como a gente fala. E o Novo Testamento tem as seguintes classificações literárias. Biografia, que são os 4 evangelhos, que é a biografia de Cristo, seus feitos, toda a história do nascimento até a morte dele, né? Depois, história, livro de Atos dos Apóstolos, que fala também do início da igreja cristã, né? Tem as epístolas ou cartas, que é de Romanos a Judas, e tem profecia, que é Apocalipse, que também é chamada de revelação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a origem e as traduções da Bíblia. Septuaginta. Talvez você já tenha ouvido falar Septuaginta, né? O que é? É a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego entre os séculos 3 e 1 a.C., com várias revisões posteriores. Foi a versão das Escrituras utilizada na missão gentia da igreja, onde não conheciam o hebraico. Depois tem a Vulgata, talvez assim até conheçam como Vulgata Latina, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o latim, que foi entre os anos 382 e 405 depois de Cristo. E as primeiras traduções para o português, né? O Novo Testamento foi por João Ferreira de Almeida, que foi finalizado em 1676 e impressa em 1681. A Bíblia completa, como nós temos hoje, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, ele foi até Ezequiel 48, aí ele morreu em 1691, e Jacobus Obden Acker, pastor e colega de Almeida, completou a Bíblia em 1694. O Antigo Testamento completo foi impresso em 1751 e a Bíblia completa em um único livro, de um único volume, só foi publicada em 1819. Hoje nós temos a Bíblia dividida em capítulos e versículos, né? Mas lá no início não era assim, o texto era sequencial direto, né? Então a quebra por capítulos foi realizada entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo, mas as divisões atuais são do século 13. E as divisões em versículos começou a aparecer somente depois de 1548. E como é que eram os livros antigos, né? Os livros antigos, inclusive as escrituras, né, elas tinham forma de rolos, feitos de papiro e pergaminho, né? O papiro era entre casca de planta aquática e o pergaminho era de peles de animais, curtida e polida. Se você tiver oportunidade, aqui na tela você pode ver como é que era antigamente, né? Lá no início, nos primórdios. E agora vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Mas em 1947, um pastor beduíno que buscava uma cabra perdida do seu rebanho, entre Belém e o Mar Morto, encontrou os manuscritos do Mar Morto, que é o que a gente chama hoje. E o que era isso, né? Era um texto de Isaías, muito similar, praticamente idêntico ao texto de Isaías hoje, né? E eles, naquela época ele era guardado em vasos de barro, né? Aqui a gente consegue ver a foto do vaso e dos manuscritos, né? Então naquela época eles faziam o rolo, guardava dentro de um vaso, né? Hoje nós somos um vaso. E a palavra de Deus deve estar guardada em nossos corações, né? Mas esse manuscrito foi uma evidência de que a palavra de Deus é real, que aquela que foi escrita lá atrás é a que
nós temos hoje, né? A primeira Bíblia impressa. A Bíblia foi o primeiro livro impresso em 1455 por Gutenberg, o inventor da imprensa. E vejam que curioso, né? A primeira Bíblia foi vendida por 50 moedas de ouro. Uma casa de pedras daquela época, que era muito luxo, né? Custava cerca de 100 moedas de ouro. Então alguém pagou meia mansão, né? Para obter essa primeira Bíblia. E hoje nós temos réplicas dela em museus, né? Exemplares da Bíblia de Gutenberg em museus por aí. E agora, para a gente finalizar, né? A gente está estudando sobre a Palavra de Deus, mas para estudar sobre a Palavra de Deus, a gente vai estudar muito também a Palavra de Deus. Então vamos ver o que a própria palavra, alguns textos para a gente encerrar hoje, o que a palavra fala sobre a palavra, né? Salmos de 1 a 3. Bem-aventurado é aquele. Bem-aventurado é muito feliz, né? Então, quão feliz é aquele que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Depois Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E mais um, Deuteronômio 28:14. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. No primeiro texto, o salmista fala: o seu prazer está na lei do Senhor. Então, meditar na lei do Senhor, aprender sobre Deus, na palavra de Deus, gera prazer, nos dá alegria, né? E quanto mais a gente entra na palavra, porque a Bíblia é um tesouro inesgotável, ela tem promessas, ela mostra o amor de Deus por nós, ela mostra o quanto Deus nos ama, o que Ele fez por nós, o que Jesus fez por nós, né? Então não tem como a gente não ter prazer em meditar. E aqui os dois textos também falam em meditar nela dia e noite. É o tempo todo a gente comparar a nossa vida, né? É como se a palavra de Deus fosse um parâmetro para a gente se comparar, né? O tempo todo a gente tem que estar aprendendo, mas se comparando, vendo, Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que está na palavra para a minha vida, né? E outro ponto importante aqui fala de bem-sucedido. Talvez para muitos o bem-sucedido é sucesso financeiro, fama, profissional. Mas o bem-sucedido para Deus é muito, muito, muito mais do que isso. É um sucesso durante esta vida e na outra vida que está por vir, a vida eterna. O bem-sucedido é muito mais, é um sucesso completo e permanente. Então é isso que Deus tem para nós, a sua palavra tem para cada um de nós, né? E aqui no último fala, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. A gente pode pensar na nossa vida dirigindo um carro numa cidade desconhecida sem GPS, sem um mapa. A gente não vai conseguir se guiar, sem uma bússola, né? A gente não vai conseguir se guiar se a gente não conhecer. Mas a Bíblia, ela nos instrui no caminho, ela mostra o caminho, é como se fosse um GPS, ela vai mostrando o próximo passo, né? E aí, à medida que a gente vai caminhando, e a gente vai crescendo, e a gente vai cada vez mais estarmos alinhados à palavra de Deus e àquele único Deus, ao nosso Deus, aquele que nos fez, aquele que nos planejou, né? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque nós temos a liberdade de lê-la, de comprá-la, de dividi-la, de compartilhá-la. Senhor, que nós possamos continuar aprendendo mais e mais da tua palavra. Coloque em nós, Senhor,
o desejo, fome e sede da tua palavra, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.